Olá, hoje vamos falar sobre fé e razão. Vamos lá? Vamos ver que estudo é esse? Vamos lá. Adoro estudar teologia e a história do cristianismo em livros especializados, tanto católicos como protestantes, pois acredito que os cristãos, em geral, deveriam unir conhecimentos, somar conclusões, em vez de se separarem e brigarem entre si. Não estou falando de um ecumenismo hipócrita, onde líderes cristãos se cumprimentam e se abraçam e depois vai cada um para o seu lado com raiva daquele que pensa diferente. Aprender é abrir mão daquilo que se acha correto e descobrir que o outro tem razão. É nisso que deveria se fundamentar a nossa fé. Talvez já ouvi uma frase muito triste que diz, abre aspas, é melhor ser feliz do que ter razão, fecha aspas. Mas quem foi que disse? Quem foi que disse que podemos ser felizes sem ter razão? Quem? Quem foi que disse que podemos ter fé sem ter razão? Quem foi que disse que podemos ter razão sem ter fé? Quem? O saudoso Papa João Paulo II escreveu a sua 12ª encíclica, intitulada de Fides et Ratio, que traduzido para o português significa fé e razão, escrito no dia 14 de setembro de 1998, onde ele faz uma interessante analogia, dizendo que a fé e a razão são como duas asas, que juntas podem voar bem alto e muito longe, mas que, separadas, nem sequer voam e assim não vão para lugar nenhum. É como um remador de um braço só, somente remará em círculos. Lembro-me que quando estudei no famoso Seminário de Teologia São José, em Niterói, de 2004 a 2007, o professor nos pediu para fazermos um resumo dessa encíclica do Papa. Embora essa encíclica apresente vários argumentos favoráveis de que não pode existir uma fé sem razão e nem uma razão sem a fé, prefiro fazer a minha própria dissertação sobre esse tema. Muitas décadas antes de João Paulo II escrever essa encíclica, o gênio científico Albert Einstein falou a respeito ao dizer, abre aspas, não posso conceber um cientista genuíno sem essa fé profunda. A situação pode ser expressa numa imagem. A fé, a ciência sem religião é coxa e a religião sem ciência é cega, fecha aspas. Como está em 2 livros, Uma História Politicamente Incorreta da Bíblia, na página 159, e A Religião do Cérebro, de Raul Marino Júnior, publicado em 2005 pela editora Gente, na página 17. Os fanáticos religiosos afirmam que não podemos raciocinar a fé, daí os seus fanatismos, pois ela é um mistério, e como mistério deve permanecer assim. Mas é justamente nesse pensamento tacanho que se fundamentam os fanatismos, extremismos e fundamentalismos. Sempre que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, expunha suas parábolas para o povo, depois disso os apóstolos sempre chamavam o Senhor à parte para lhe perguntar sobre o real sentido daquelas parábolas. E se Jesus lhes explicava, é porque tudo na fé tem uma explicação, tem uma razão de ser. Ou seja, para Jesus e os apóstolos, a fé e a razão são inseparáveis. São inseparáveis. O primeiro dos grandes teólogos dos 5 primeiros séculos da era cristã a fazer uma perfeita síntese entre a fé e a razão foi São Gregório de Nissa. Veja, abre aspas, Gregório de Nissa, o mais especulativo dos padres gregos do século IV. Pode ser comparado a São Tomás de Aquino, pelo cuidado que teve de dar aos vários problemas enfrentados uma resposta em sintonia com os dados da fé e, ao mesmo tempo,
com as exigências da razão. Fecha aspas. Como está no início da página 81 do livro Um Santo para Cada Dia, de Mário Esgarbosa, publicado em 1983 pela editora Paulinas. Por causa da sua grande inteligência e fé, foi declarado, abre aspas, coluna da ortodoxia, fecha aspas, no primeiro concílio de Constantinopla, no ano 381. Veja, abre aspas, os padres conciliares, por causa de sua profunda doutrina, apelaram-no de coluna da ortodoxia, fecha aspas, um santo para cada dia, no final da página 81. Por causa de sua estupenda capacidade de raciocinar a fé, São Gregório de Nissa é considerado o maior teólogo do século IV por Dom Estevão Bittencourt, no final da página 105 do seu curso de patrologia, que diz, abre aspas, em conclusão pode-se dizer que São Gregório de Nissa, como teólogo, supera os outros dois padres capadócios. Após Orígenes, é o autor da primeira exposição sistemática da fé cristã. Não foi apenas um apologeta frente às heresias, mas contribuiu notavelmente para o progresso da teologia. Fecha aspas. São Gregório de Nissa, abre aspas, era tão apreciado, mesmo tempos depois de sua morte, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia no ano 787, recebeu o título de, abre aspas, Pai dos Pais, fecha aspas, da Igreja, fecha aspas. Conforme está nos livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77. Ambos escritos pelo premiadíssimo professor adventista Wilson Paroche. Com isso, esse professor adventista nos revela que São Gregório de Nissa foi o maior teólogo dos 8 primeiros séculos da era cristã. Por causa de sua perfeita síntese entre a fé e a razão, é que sou devoto de São Gregório de Nissa. Tenho um vídeo no YouTube intitulado São Gregório de Nissa, onde exponho a eloquência de seus escritos, que muito diferem do que cremos hoje em dia. Muitos consideram São Tomás de Aquino o maior teólogo católico da história. Ele foi outro grande teólogo que soube sintetizar bem a fé com a razão. Abre aspas, quando queriam os milagres para canonizá-lo, o Papa João XXII disse, abre aspas, ele fez tantos milagres quantas proposições teológicas escreveu, fecha aspas. A primazia da inteligência é a mola mestra de toda a obra filosófica e teológica do doutor Angélico. Não se tratava, porém, de um intelectualismo abstrato, pois a inteligência é condicionada e o amor é condicionante. Fecha aspas. Como está no livro Um Santo para Cada Dia, na página 36. Quando cremos numa fé sem fundamento racional, cremos num mito, numa fé supersticiosa, no medo irracional, e com todo respeito a outras religiões, pergunto a vocês, será que as outras religiões resistiriam a uma investigação rigorosa e meticulosa da arqueologia bíblica, da etimologia, de uma crítica textual, de uma exegese e de uma hermenêutica, conforme o cristianismo vem resistindo durante 2 milênios incólume? Duvido muito. Um dos grandes exemplos históricos disso foi São Justino Mártir, que viveu na primeira metade do 2º século, porque depois de estudar todas as filosofias de sua época, se apaixonou irresistivelmente pelo Evangelho de Jesus Cristo, e assim elaborou a primeira filosofia cristã. Adoro fazer estudos sobre os mais variados temas bíblicos, doutrinários e históricos do cristianismo, mas, a exemplo da dracma enterrada proposta por Jesus, seria totalmente inútil guardar tantos estudos somente para mim. Por isso procuro divulgá-los o máximo que posso, através de vídeos no YouTube,
sempre expondo a fé pela tônica da razão. Se esses vídeos dão visualizações ou não, se muitos concordam ou não com esses vídeos, pelo menos eu estou fazendo a minha parte de cristão e procuro dar o melhor de mim, tendo o extremado zelo de auferir as correspondentes fontes bibliográficas para que todos possam conferir e verem que existe razão na fé e fé na razão. É impossível falar em verdade sem falar em raciocinar a fé e sem crer na razão. A verdade dos evangelhos é a mais plena e perfeita realização da fé e da razão. Podem conferir à vontade nas suas Bíblias Sagradas. É por isso que Jesus Cristo nos diz, abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fecha aspas, como está em João 8,32. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo e fiquem com Deus.